Iniquidade. O que é iniquidade? Qual que é a sua origem? Qual que é a diferença entre iniquidade e pecado? Eu sou o pastor Wilson e este é o tema que nós vamos estar tratando no vídeo de hoje. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria que você deixasse aí o teu like, o teu joinha, que você curtisse o vídeo, caso você tenha gostado desse assunto, que você viesse a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que da mesma forma como Deus tem te abençoado, como Deus tem te esclarecido, Ele venha também abençoar e esclarecer outras pessoas, dando entendimento, assim como Ele tem dado a você. E se você quiser estar recebendo outros vídeos do nosso canal, que você venha se inscrever no canal, ativar as notificações, para que o próprio YouTube te avise todas as vezes que nós liberarmos um vídeo novo. Iniquidade. A primeira coisa que nós precisamos saber é que iniquidade ela é comportamento. Assim como santidade é comportamento, iniquidade também é comportamento. Santidade ela é característica daquele que é santo, daquele que está buscando uma coisa santa. Iniquidade é o oposto de santidade. Iniquidade é característica daquele que é iníquo. E nós, quando falamos em iníquo, nós falamos daquele que teve origem à iniquidade. Ezequiel capítulo 25, verso 17, fala daquele primeiro que foi iníquo, que foi o próprio Lucifer. Lá Deus está usando o exemplo do rei de Tiro, falando dele, mas está de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, falando de Lucifer. Se você pegar as características que estão naquele capítulo, não tem como se enquadrar em um ser humano, mas sim é um ser, é um anjo caído. Ele foi a primeira pessoa a cometer iniquidade. O texto fala que ele era perfeito em seus caminhos, até que se encontrou iniquidade nele. Nós, humanos, devido ao pecado original de Adão e Eva, devido às consequências das nossas limitações, nós pecamos. E pecado não é a mesma coisa de iniquidade. Aquele que está buscando uma vida santa, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, vamos dizer assim, que é normal pecar. Não que seja normal, mas é característica do ser humano cometer pecados, mesmo que você se esforce em não cometê-los, estudando a palavra de Deus, orando, buscando uma direção de Deus, buscando forças do Espírito Santo para superar o pecado, e essa é a obrigação do cristão. Volta e meia nós tropeçamos, nós caímos, e essa é a principal marca do pecado, é um tropeço, é uma queda, é algo que você não queria, mas que você cometeu devido às suas limitações. Iniquidade não é um tropeço, é algo que está aqui dentro, é algo que está dentro do ser humano e que eu não abro mão, é aquele pecado que nós chamamos de pecado de estimação, aquele pecado que eu abro mão de tudo, menos dele. Eu abro mão de qualquer coisa, menos daquela atitude. E mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo das consequências, eu continuo fazendo, eu continuo executando aquele ato, e é onde a repetição daquele ato vai crescendo, vai evoluindo, o Espírito Santo vai falando que é errado, o Espírito Santo vai falando que é pecado, ele me mostra na palavra, ele trabalha dentro de mim, mas mesmo assim eu não consigo abrir mão, como se fosse um vício. É como se fosse algo que eu estivesse viciado naquilo, eu não consigo me desvincular, não consigo quebrar essa união, vamos assim dizer, eu não consigo me separar daquela atitude. E aquilo, então, com o passar do tempo, com a repetição daquela atitude, que vai juntando outras atitudes para dar suporte àquela, para que eu possa continuar executando aquele ato pecaminoso, começa então a se tornar iniquidade. Começa então a formar uma atitude de iniquidade, uma característica daquele que é iníquo, daquele que não busca a santidade. E conforme eu vou fazendo aquela prática, eu vou abrindo caminho, vou começando a fazer outras práticas, eu vou começando a trazer outros pecados para a minha vida, porque se eu estou acostumado com um, outro é consequência. Porque o pecado é como se fosse algo que viesse contaminar a sua vida. Não é como se fosse, aliás, ele é algo que vem contaminar a sua vida. A santidade, quando eu estou buscando uma santidade,
quando eu estou buscando fazer a vontade de Deus, eu consigo manchar a santidade, eu consigo macular a santidade. Porém, quando eu estou fazendo iniquidade, uma vida de iniquidade, atitudes de iniquidade, eu não consigo manchar a iniquidade. Pelo contrário, se eu tentar fazer algo que é santo, eu não vou conseguir, porque eu estou preso naquela atitude. E quando eu falo em iniquidade, eu falo em algo que manda para o inferno. Em Mateus capítulo 7, lá no verso 23, Cristo fala que tem pessoas que pregaram a palavra de Deus, falaram, anunciaram, fizeram grandes coisas. Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome anunciamos o evangelho, em teu nome expulsamos demônios, fizeram isso, e Cristo é enfático: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lá em Mateus 7, 23, se você abrir lá, você vai ver isso. A iniquidade é aquilo que consegue te afastar do reino, te afastar de entrar na presença de Deus na eternidade. Muitas vezes você vai ver pessoas aqui na terra que estão subindo altares, que estão pregando, que têm dons, que de uma certa forma Deus usa, e tem uma vida que não agrada a Deus. Isso nós vamos falar quando lá no estudo, no vídeo que nós vamos fazer, que nós temos sobre os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo concede os dons a quem Ele quer, para a edificação da igreja. E se você for estudar isso em uma profundidade maior, você vai ver que dom não é garantia de que a pessoa está salva, não é certeza de que a pessoa vai morar com Deus, mas é certeza de que de uma forma ou de outra, aquela pessoa está edificando a igreja de Deus. Então o Espírito Santo vai e concede o dom. Mas isso, além de não ser uma garantia de que a pessoa está indo para o céu, é um ponto a mais para que a pessoa sofra essa condenação, porque a pessoa sabe o que é errado, a pessoa sabe o que está fazendo de errado, ela não consegue parar a prática do pecado. E nós podemos falar de vários, nós podemos falar de adultério, nós podemos falar de uma pessoa que mente de uma forma compulsiva, uma pessoa que faz aquilo que a Bíblia condena e de uma forma constante. Vamos utilizar esses dois, um adultério, um ato de adultério. Não é apenas você trair a esposa, mas vamos usar também a fornicação. Vamos usar também cobiças, desejos. Você olha para uma pessoa do outro sexo e você cobiça aquela pessoa, o corpo daquela pessoa. Isso de uma forma constante também é pecado, porque Cristo fala que o adultério ele começa no coração. Quando você olha para uma outra pessoa e você cobiça, você tem desejos com aquela pessoa, desejos que dão o pontapé inicial, que é a porta de entrada para um pecado ainda maior, para a consumação do pecado. Quando nós falamos de uma pessoa que mente, nós falamos de uma pessoa que tem características de Satanás, porque Cristo também fala que Satanás ele é o pai da mentira. E o que é o pai? Quando a Bíblia fala de pai, a Bíblia também está falando daquele que deu origem. Quando Deus fala, quando nós falamos que Abraão é o pai de Israel, é aquele que da onde a nação de Israel veio. Quando nós falamos que Deus é o Pai de Israel, nós estamos falando que Deus é aquele que deu origem à nação de Israel. Não apenas o Pai no sentido de paternidade, não apenas o Pai no sentido daquele que vai levar para o céu, mas aquele que deu origem. Quando nós falamos que Satanás ele é o pai da mentira, nós falamos que ele é aquele que deu origem à mentira. E tudo isso, quando nós vamos ver a origem de tudo isso, vem do coração do homem, algo que está escondido, algo que está lá dentro. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar mostrando aquilo que está no coração do homem. E se eu quero saber onde que eu estou errando, onde que eu preciso mudar, eu preciso analisar o que eu falo, o que eu faço. Tanto as minhas palavras quanto as minhas atitudes vão mostrar aquilo que está escondido dentro de mim que precisa de uma mudança. Aquilo que está escondido dentro da minha vida e que eu preciso mudar e que eu preciso passar por uma transformação. E Cristo fala também
pelo fruto você vai conhecer a árvore, não apenas a árvore do vizinho, mas você vai conhecer a tua árvore, você vai conhecer os teus frutos, você vai conhecer os teus resultados. É justamente esse ponto que eu posso olhar para a minha vida e analisar. A iniquidade, ela te faz parecido com Satanás. Justamente nesse ponto onde aqueles que cometem iniquidade vão para o inferno. Presta atenção, iniquidade, você pode procurar em qualquer dicionário, qualquer fonte. É característica daquele que é iníquo. É algo que está dentro daquele ser que é iníquo. E quando você começa a cometer isso, você começa a se parecer com Satanás. Da mesma forma que santidade te leva a parecer com Deus. Então, santidade e iniquidade são exatamente o oposto um do outro. Eu não posso falar que iniquidade é pecado, porque não é. Assim como eu não posso falar que santidade é apenas um ato, não é. Os dois são comportamentais, os dois são comportamentos. E se eu quero ir para o céu, eu não posso ter um comportamento de alguém que é iníquo. Eu preciso ter um comportamento de alguém que é santo, porque os dois são justamente o oposto um do outro. Esses opostos, eles se repelem e um acaba neutralizando o outro, vamos dizer assim. A santidade, ela não consegue destruir a iniquidade, a não ser que a pessoa se esforce. Agora, a iniquidade, quando eu começo a praticar atos de iniquidade, eu consigo manchar a santidade de uma forma com que isso me afasta da presença de Deus. Quando eu começo a cometer pecados de uma forma compulsiva. Agora fica uma pergunta: como que eu faço para superar tudo isso? Como que eu faço para vencer esses atos, mudar a minha vida? A primeira coisa, eu preciso querer mudar. A primeira coisa que eu preciso ter na minha mente é querer mudar. Eu só vou querer mudar quando souber realmente e acreditar para onde vão as pessoas que cometem iniquidade e para onde vão as pessoas que cometem atos de santidade. Primeira coisa que eu preciso ter na minha mente é querer morar com Deus, é querer passar a eternidade com Deus. Somente assim eu vou ter condições de olhar para a minha vida e falar, não, realmente o que eu tenho feito é errado. Realmente eu preciso ter uma mudança, eu preciso querer essa mudança. E não apenas querer, eu preciso começar a me esforçar. E como que eu me esforço? Lendo a Bíblia, orando a Deus, jejuando, pedindo forças. É normal no começo eu tropeçar, eu cair, mas conforme eu vou me esforçando, o Espírito Santo vai me dando forças, ele vai me capacitando para que eu consiga superar tudo isso. A segunda coisa que eu preciso buscar para ter essa mudança é perceber aonde esses atos vão operar. Primeira pessoa que um ato de iniquidade opera é a pessoa que onde está sendo cometido o ato. A primeira pessoa que vai ser vítima de um ato de iniquidade, seja de uma cobiça, seja de uma mentira, seja de um ato de fúria, um descontrole emocional, quando você fica nervoso, quando você fica irritado, você perde o controle, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa violenta. Essas são atitudes que a primeira pessoa a sofrer as consequências é quem pratica. A segunda pessoa que sofre as consequências são as pessoas que estão perto dessa que está praticando o ato de iniquidade. Então vamos dizer assim, a família são a segunda pessoa que está sofrendo com tudo isso. Então não podemos falar que é apenas uma pessoa, um grupo de pessoas que estão sofrendo, uma pessoa que é casada, que tem um determinado vício, a família também paga por isso. E porque essa pessoa vai investir dinheiro para sustentar o vício. Se não tem condições muitas vezes de alimentar a casa, vai sustentar o vício. Podemos colocar um cigarro, podemos colocar em uma bebida. Muitas vezes a família passa a necessidade para que aquela pessoa sustente o vício. E aí nós podemos colocar um ato de mentira. Eu vou fazer uma determinada coisa que eu sei que a outra pessoa não vai gostar, então para mim tentar enganar, eu minto. Eu vou contra uma mentira e às vezes até mesmo acredito
que aquela pessoa está acreditando. Tem pessoas que mentem tão bem, com tanta frequência, que a própria pessoa acredita na própria mentira. Isso, além de tudo, é uma doença que precisa ser tratada. E nem sempre a outra pessoa que está ouvindo vai acreditar, porque conhece o caráter da pessoa. Ah, está mentindo, ele não estava lá. Um terceiro ponto que eu preciso entender é que, além da pessoa que está cometendo o ato de iniquidade ser tocada, sofrer as consequências, aquelas pessoas que estão perto, muitas vezes aquelas pessoas que estão um pouco mais longe também pagam por aquilo, porque esses atos muitas vezes vão entrar como efeito cascata. A iniquidade, ela não mancha, ela não tem uma característica de machucar apenas a pessoa que comete. Ela tem uma característica de machucar todos aqueles que estão perto. E quando eu percebo que eu quero ter uma mudança e que isso vai me levar para o inferno, quando eu percebo que que outras pessoas começam a sofrer com isso, eu caio num outro ponto. Eu começo a perceber que eu estou errado. Por quê? Porque uma coisa que é certa, uma coisa que é benéfica, não vai machucar outras pessoas. Então, quando eu começo a reconhecer meu erro, a reconhecer que eu preciso de uma mudança, buscar essa mudança, então isso começa a me impulsionar a mudar. Primeiro, eu preciso querer uma mudança de vida. Segundo, eu preciso saber que aquela vida que eu levo está afetando outras pessoas. Terceiro, eu preciso reconhecer que eu estou errado. Porque se eu não reconhecer que eu estou errado, mesmo sabendo que aquelas atitudes estão machucando outras pessoas, eu não reconhecer que eu estou errado, eu não vou mudar. Eu preciso reconhecer que aquelas atitudes são erradas. Eu preciso querer mudar. Aí sim você consegue mudar, cessar a iniquidade, cessar tudo isso e começa uma caminhada para passar a eternidade com Deus. Não adianta eu formar uma teologia falando, isso é pecado, eu posso continuar cometendo que eu vou para o céu. Deus ama todo mundo, amém, Deus ama. Deus ama o pecador de uma forma descomunal. Deus quer que todos vão para o céu, isso é fato, está na Bíblia. Porém, Deus não vai levar a pessoa para o céu de uma forma compulsória, obrigado. É a pessoa que decide se vai para o céu ou não. É a pessoa que decide se vai morar com Deus ou não. Se eu quiser então morar com Deus, eu preciso deixar atos de iniquidade, atos de pecado, que são pecados cometidos de forma compulsória, que são pecados cometidos de formas constantes, que são aquele pecadinho de estimação que eu não abro mão. Eu preciso abrir mão daquilo, eu preciso abrir mão daquele pecado, porque tanto pode estar travando uma bênção, uma vitória de Deus na minha vida, como lá na frente pode me dar problemas no momento de eu entrar no céu. Lembrando, Mateus 7, 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é pecado, não é errado eu ter desejo de pecar no meu coração, porque eu sou humano. Eu posso ter desejo. O que eu não posso fazer é com que esse desejo se torne uma atitude. E para isso, Deus tira esse desejo do meu coração. Afasta de mim. Você não pode alimentar o desejo, porque se você começar a alimentar o desejo, daqui a pouco vai se tornar em prática, e tornando em prática, cai-se em iniquidade. Se você tem alguma dúvida, deixe os seus comentários embaixo, que nós vamos estar respondendo a todos os comentários. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e poderosa.